Olá pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo da Silva, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E eu queria deixar uma mensagem hoje no livro do apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, que tem como epígrafe os falsos mestres. Meus queridos, o primeiro versículo diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Amigos, ouvintes da palavra de Deus, nós vemos aqui nesta carta de Pedro que naquela época da igreja primitiva, logo assim, após a ascensão de Jesus, a primeira igreja, nós já vemos aqui uma preocupação do apóstolo Pedro em relação aos falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres. Nós vemos Pedro falando para o povo terem cuidado com os falsos profetas. E o que são profetas? Profetas, nós sabemos que profetas na Bíblia eram homens que iam a Deus e ouvia de Deus e entregava ao povo o recado que Deus lhe mandara. Uma visão, um recado, alguma coisa do tipo. Isso era um profeta. E Pedro estava dizendo: olha pessoal, cuidado, no meio de vocês aí pode haver falsos profetas. Então, se profeta era aquela pessoa que ouvia de Deus e entregava ao povo, um falso profeta era alguém que dizia ter ouvido de Deus, mas que nunca havia ouvido nada. É aquele que fala, assim diz o Senhor, sem que nunca Deus tenha falado nada. É um mentiroso, alguém que diz ter tido uma visão e não teve, alguém que diz ter ouvido Deus falar, que Deus mandou entregar alguma coisa, um recado, sem Deus nunca ter feito, ter falado nada. Isso é um falso profeta. E Pedro estava preocupado porque naquela época já havia esse tipo de pessoa, pessoas fanáticas, pessoas que diziam que Deus falava com eles e introduzia dentro da igreja falsas doutrinas. Pedro também manda o povo ter cuidado com falsos doutores. O que é doutores? Doutores eram pessoas que se dedicavam a estudar a Bíblia hebraica, a estudar outros tipos de livros, filosofias naquela época, e essas pessoas estavam baseadas no seu próprio conhecimento colocar dentro da igreja da época falsas doutrinas, contrariando a doutrina de Cristo. Então, naquela época já existia esse tipo de pessoa. Não é diferente dos tempos de hoje. Nunca houve hoje tanta informação e tanto conhecimento como no século XXI, onde nós temos acesso à internet, onde nós temos acesso a tanta informação e com muita velocidade. Meus queridos, nas igrejas de hoje há muitos e muitos falsos mestres, doutores ensinando falsas doutrinas, falsos profetas, homens que se julgam ser santos, dizendo que Deus falou, que Deus mostrou, sem nunca Deus ter mostrado ou falado nada. Existem pessoas assim nas igrejas hoje. Então nós devemos ter cuidado. Se naquela época Pedro já estava mandando o povo prestar atenção, vigiar a respeito disso, imagine nos tempos de hoje, no século XXI, aonde tudo é a respeito da prosperidade, da ganância, onde o povo hoje vive com os olhos fixados em ter dinheiro, em ter fama, em ter status. Hoje nós devemos ter cuidado. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!